A Web Motors registrou um faturamento de 718 milhões de reais em 2024 e apresentou um lucro de 163 milhões de reais, além de aposta, em inteligência artificial na compra de veículos e também na transição do mercado automotivo. E é sobre isso que eu converso aqui nos nossos estúdios com o CEO da Web Motors, o Eduardo Jurcevic, que já está aqui comigo para poder esclarecer um pouco desses números. E também, claro, já trazer para a gente um balanço desse ano, que eu já estou sabendo que tem números importantes. Mas, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eduardo, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer estar aqui na CNN Money. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E realmente um momento muito único, né? Fala a verdade da história da Web. 2024, um ano super forte em termos de receita, de resultado líquido. E 2025 também prometendo ser um ano bem. A gente já teve o primeiro semestre bastante forte também de crescimento, mais de 20% de crescimento de receita, 30% quase de resultado líquido. Então, foi bastante robusto, apesar de, que nem você bem falou, de ter um cenário que começa a dar algum tipo de sinal de arrefecimento, começa já a aparecer um pouco nas buscas, que tem uma pequena desaceleração, mas ainda num patamar bastante alto. Isso eu acho que espelha um pouco do que está vindo nos últimos 12 meses, que a indústria automotiva está sendo resiliente, né? Então, esse entorno não está afetando tanto do ponto de vista de busca digital. Bom, então vamos lá esmiuçar um pouco isso. Em 2024, vocês tiveram um aumento de 23%, um crescimento de 23%, no faturamento. Em relação a 2023 e agora, nesse primeiro semestre de 2025, em relação ao ano passado, um aumento também de mais de 20%, ou seja, vocês conseguem manter essa constância de crescimento. O que favorece a manutenção desse ritmo de crescimento da Web Motors agora? Eu acho que teve alguns pilares, né? Vou falar de 3, 4 pilares principais aqui. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, o crescimento de audiência e crescimento de pessoas dentro do marketplace. Só para fazer um pouco do histórico, né? Você imagina, a Web Motors, 30 anos atrás, 1995, internet de escada, ela estava saindo como uma solução digital para você buscar carro. E a gente foi crescendo ao longo do tempo e hoje a gente está nos nossos mais altos níveis de audiência. Então, parte é essa audiência, porque no fundo são compradores de carro que a gente manda eles para os dealers, para os lojistas, para a pessoa física, para fazer essa intermediação. Então, esse foi o primeiro, sem dúvida nenhuma, pilar mais importante. O segundo, a digitalização do mercado. Se você pegar lojas, concessionárias, de uma forma geral, a gente oferece soluções para também fazer a gestão da loja. Então, esse foi o segundo pilar de crescimento que foi bastante forte. E o terceiro, a questão de mídia. Você tem as montadoras, né? Você tem as lojas mesmo fazendo anúncio dentro da plataforma. São 35 milhões de visitas por mês, né? Então, as pessoas querem estar lá falando do seu produto e isso também puxou bastante o crescimento. E o último é que a gente acabou se tornando um hub de informações, porque às vezes o consumidor, quem está nos assistindo, vou procurar um carro na web e tal, não sei o quê, consegue achar, mas por trás a gente tem muitos dados e a gente também vende isso para montadoras, para concessionárias e para o setor automotivo. É nesse bojo da digitalização que vocês começam também a expandir mais essa questão da inteligência artificial? O que já foi feito, no que isso tem favorecido a Web Motors agora e o que vocês estão projetando daqui para frente em relação a isso? Tá. Bom, eu acho que a inteligência artificial tem 2 pilares muito fortes, né? Um, sem dúvida nenhuma, de você melhorar a experiência do consumidor e isso já é uma realidade, não é que está fazendo. Você, quando manda um lead para a loja, a gente chama de lead o envio de uma proposta, o envio de qualquer tipo de comunicação que se faça com a loja. Quando você envia isso, às vezes a loja está fechada. Por incrível que pareça, o consumidor às vezes está lá à noite, de madrugada, seja lá de que forma for. E a gente criou um sistema, criou a nossa própria inteligência artificial, que a gente denomina internamente de Ayrton, né, que a gente chamou, e ele que faz essa conversa. Ele disponibiliza dados. Quando chega no dia seguinte, a loja abre, praticamente a venda está feita, porque o consumidor já se beneficiou disso. Então, sem dúvida nenhuma, essa é bastante importante do ponto de vista de experiência. O segundo é a busca no site. Então, isso também entra esse mês, né, já está no teste. A gente tem, às vezes, a presunção de que o consumidor sabe o carro que ele quer comprar, né? Não, ele já vai lá definido. Não, ele não vai definido. Então, qualquer palavra, desde que você queira carro para família, porta-mala, a inteligência artificial vai ajudar a poder fazer essa busca mais refinada e devolver. Então, essas são 2 coisas já que estão acontecendo agora. E se a gente olhar um pouco para o pilar também de eficiência de custos, né? Porque tem muita coisa que você vai poder reduzir custo com a inteligência artificial. Então, são esses 2 pilares. Mas o que a gente está mais
contente com o que está acontecendo é a questão da experiência do usuário. 9 vezes mais engajamento nessas conversas, porque o cliente está lá, o consumidor tomou a decisão de comprar um carro, ele quer a resposta. E a inteligência artificial pode fazer isso. Então, eu aposto muito, acho que é um caminho, a gente tem sido pioneiro, inclusive no grupo, né, como um todo, no mundo inteiro, e eu acho que tem muita coisa ainda para caminhar. E mesmo nesse cenário, que aí, né, a gente até trouxe um pouco dessa pincelada desse assunto no início aqui no nosso papo, mesmo nesse cenário macroeconômico não tão favorável a crédito, por exemplo, a gente tem taxas de juros altamente restritivas hoje no Brasil, sem uma expectativa concreta, né, de corte de juros começando esse ano, somente para o ano que vem, ou seja, 15% de taxa básica é uma taxa alta que encarece o crédito. Esse é o principal objetivo, é desestimular o consumo. Ainda assim, você segue otimista em relação a isso? Ou você, em algum momento, agora você já percebe os efeitos dessa política monetária mais restritiva nas vendas e nas buscas de veículos? O que a gente percebe é que até o mês de junho o mercado estava muito resiliente. Porque, no fundo, o consumidor brasileiro, até as opções de financiamento que você falou muito bem, é super importante para comprar um carro, ter o financiamento junto. E o que, obviamente, mais se olha é a questão da sua renda e se essa parcela encaixa na renda. Então, ainda vinha num patamar que não estava, vamos dizer assim, prejudicando isso e as vendas super bem. Quando foi julho e agosto, eu acho que a gente começa a ver um arrefecimento, mas ele é muito leve ainda, para nossa surpresa, porque o cenário, que nem você bem falou, ele podia estar tendo uma queda um pouco mais acentuada. Mas como a gente é antecedente lá de buscas, né, a jornada do carro é 90 dias antes, você começa a pesquisar, você não toma decisão de imediato, a gente já começa a ver que teve uma queda de 4%, é baixo ainda para você falar que é um movimento de desaceleração. Não ainda conseguindo constatar um movimento de aceleração, eu vi que em entrevistas recentes você trouxe uma expectativa de que a Web Motors pode alcançar até R$ 1 bilhão de faturamento dos próximos anos, né? Então, qual que seria a estratégia para poder conseguir né, esse número mágico nesse momento, né? No cenário que a gente tem de macroeconomia não tão favorável para isso agora? Tá. Bom, eu acho que a gente tem vários pilares que a gente tem procurado, como empresa, diversificar um pouco as nossas fontes de receita, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente quer se posicionar como, o termo é em inglês, o one-stop shop, mas é você ter um único lugar, imagina um consumidor e você poder resolver tudo do seu carro. O brasileiro é apaixonado por carro, a verdade é essa. Você ter um único lugar que facilite desde documentação, o uso do carro, compra e venda, tudo num único lugar, é assim que a gente quer se posicionar. E a gente está numa construção. A gente, por exemplo, agora já tem serviço se você bater o seu carro, que foi muito além da compra e venda, que é a questão do uso do carro. Então, se você bater o carro, através de inteligência artificial, você tira uma foto, manda para as oficinas e ele volta com orçamentos para você fazer o reparo. Então, a gente está ultrapassando um pouco essa barreira e indo para o mundo, por exemplo, de oficinas, de tudo que é durante o uso do carro. O ciclo do carro, ele costuma ser em torno de 3 anos e pouquinho, a troca. Então, nesse meio tempo, você vai proporcionando serviços para o consumidor continuar dentro da plataforma. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é bastante importante. A questão de digitalização, sem dúvida nenhuma, criar ferramentas. A gente tem uma ferramenta chamada Cockpit, que é para fazer gestão da loja. Porque uma coisa é o consumidor mandar o lead, outra coisa é mandar um envio de proposta, outra coisa é você ter resposta da loja e poder ajudar. Então, a gente conseguiu diversificar trazendo soluções de tecnologia. E o Cockpit é a grande ferramenta que a gente coloca para eles. E mídia, eu vou citar só os 3, eu poderia colocar mais uns 4, 5, mas acho que 3 está bom. A questão de mídia, eu acho que tem muito caminho para montadoras para a gente continuar crescendo. A gente já vê um movimento das montadoras de sair um pouco, incrementar cada vez mais o investimento em marketplaces e assim por diante. Então, eu acho que tem um espaço, sem dúvida nenhuma, muito grande e fornecer dados para as montadoras. A gente vive de dados o tempo todo, esse volume todo de audiência que a gente tem e de visitas nos proporciona a gente poder depois oferecer dados para a indústria. Você me fala de todo um escopo, né, de trabalho que depende apenas de vocês para vocês alcançarem bons resultados. Mas, às vezes, a gente tem interferências externas que saem um pouco do nosso controle. E eu quero entender até que ponto, Eduardo, esse tarifaço afeta o mercado automotivo aqui no Brasil, né? Porque isso traz muita incerteza. A gente teve desde lá de trás a implementação de tarifas para o aço e para o alumínio, a indústria ficando muito preocupada, principalmente em relação a essas questões de semicondutores, ou seja, de alguma forma, esse tarifaço compromete ou preocupa o setor? Você vê algum tipo de comportamento também em relação a isso? Olha, honestamente, nada ainda. Eu acho que o impacto que pode ter, sem dúvida nenhuma, é indireto,
né, de tudo isso, não é um impacto direto, o Brasil não é um grande exportador para os Estados Unidos de carros e tal. O que eu acho que tem que ficar mais de olho é como isso afeta a economia como um todo, porque aí sim, você ter algum tipo de impacto em geração de emprego, de renda, impacta em financiamento e crédito e, obviamente, a compra do carro. O carro é o segundo bem mais caro que o brasileiro compra e a decisão ela pode ser postergada se a gente começa a ver um impacto geral na economia. Então, o tarifaço ligado diretamente ao setor automotivo, a gente ainda não vê, né? E a gente consegue ter os dados antecedentes e talvez seja monitorar agora como é que vai se comportar a economia, né? Se começar a desacelerar, algum impacto, óbvio, sempre vai ter. A gente também vê uma transição ocorrendo, né? Que eu acho que é até inevitável nesse momento, que é a busca cada vez mais por carros ecologicamente, né, corretos. A gente tem recentemente agora aqui programas de governo incentivando ou barateando, né, veículos que tenham a biocombustível, que, enfim, isso traz também, acaba ajudando bastante na busca dos usuários. Também tem essa transição da eletrificação mesmo, né, dos veículos. Eu quero entender como que a Web Motors tem se preparado para poder atender também esse consumidor que está nessa fase de transição. E como que você tem visto, né, essa busca e esse processo? Tem sido favorável? Tem procura e, ao mesmo tempo, a gente tem estrutura já para atender essa procura dos brasileiros que passam por esse momento de transição? Aliás, não só os brasileiros, né? O mundo inteiro tem passado por isso. Não, excelente pergunta aqui. Eu acho que eu vou separar aqui em dois, né? Primeiro, falar um pouquinho do comportamento do consumidor, o que está ocorrendo. Se você olhar em termos de buscas, percentuais de crescimento, é tudo exponencial, Débora. Super forte, o pessoal realmente está procurando mais, ter mais informação. Ele tem dúvidas, a gente fez uma pesquisa recente com consumidores e o primeiro item que afasta as pessoas de ter um carro elétrico é não conhecimento da tecnologia. Eles têm receio de não saber como é que funciona, como é que vai ter autonomia, não vai. Então, essa transição, ela está, obviamente, crescendo. Se você olhar os números, vai ver em termos de compra, em termos de venda de veículos, em termos de buscas dentro da plataforma. Então, eu acho que, assim, veio para ficar. Acho ainda que um modelo de carro híbrido, que está dentro dos eletrificados, ele acaba se adaptando um pouco mais para a realidade brasileira, né? Porque você tem as duas alternativas e dá mais flexibilidade. Agora, o crescimento de carro elétrico, de ter uma preocupação com relação a isso, assim, é exponencial, que nem eu falei. Precisa colocar também agora a parte toda de infraestrutura, porque isso vai ser super importante para a gente consolidar ainda mais. A gente vê os percentuais realmente crescendo forte, só que eu preciso também da infra, porque depois vai trocar o carro. Você tem o mercado secundário, e se você começa a ter problema com infraestrutura e assim por diante, as pessoas que compraram, de repente, não trocam por um outro. Mas o meu olhar é super positivo, sou otimista. Talvez a gente não vai ter um percentual de share, a maior parte dos carros elétricos, mas vai ser dividido com híbrido, mas que veio para ficar, eu acho que já é uma realidade e vai continuar no futuro. Só para a gente amarrar aqui e finalizar esse nosso papo, vocês que estão, né, conseguindo esses resultados positivos já em operação aqui no Brasil, já com a vasta experiência de operação por aqui, Eduardo, eu quero entender se vocês têm plano de expandir essa atuação, né, sair, né, dessas delimitações do Brasil para outros países, talvez para a América Latina, ou vocês pretendem ainda permanecer focados no mercado 100% brasileiro? Bom, vamos lá. O Web Motors, só para dar um contexto, ela tem dois acionistas, a Car Group, que é uma empresa global, é o maior marketplace automotivo do mundo, que reúne operações em 5 países, e o Santander. São os dois acionistas que a gente tem aqui dentro. E quando a gente olha do ponto de vista de estratégia do grupo, né, de crescimento, eles já estão posicionados em alguns países. Por exemplo, tem a operação no Chile, que são líderes como o Car Group, né, de marketplace. Então, eu acho que o Brasil ainda é o foco aqui da Web Motors, porque quando eu olho a gente costuma chamar de mandala, todo o setor automotivo, tudo que tem de espaço, ele é muito grande, o setor automotivo. Então, sempre que tem dor, a gente consegue entrar com a digitalização, né, do cliente para resolver. E a gente vê que tem muito espaço ainda no Brasil. Um mercado gigante, né, entre os maiores do mundo em termos de veículos. Então, a gente costuma falar aqui, enquanto tiver pista aqui no Brasil, a gente vai continuar crescendo. E regionalmente também, né? Só para eu converso com todos os outros países, a gente aqui acaba tendo uma característica do Brasil ser gigante, diferenças regionais enormes. Então, tem espaço também para a gente continuar crescendo aí. Então, por enquanto, vamos ficar aqui. Perfeito, Eduardo. Quero muito agradecer. Conversamos agora aqui com o CEO da Web Motors, o Eduardo Juscevic. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Obrigada. Obrigado, Até uma Débora. próxima. Obrigado. Até mais. Até mais.